Gente, como vamos dizer, uma referência hoje do dia, eu sempre dou uma referência do dia quando a gente está fazendo esse tipo de análise que nós estamos fazendo agora, que nós estamos entregando para vocês. Como referência, eu quero passar para vocês o seguinte, tá? Nós precisamos dizer para vocês o seguinte, que as coisas tendem a se complicar. Eu não vejo no horizonte uma perspectiva das coisas se tranquilizarem ou uma perspectiva de que um acordo, uma situação na mesa de negociações possa ser objeto de um curto prazo. Inclusive porque no próprio Donbass, tá? No próprio Donbass, as coisas continuam se complicando, com esses ataques, principalmente de longa distância, que os ucranianos têm imprimido aí com artilharia e com os HIMARS e análogos, né? Agora, nada mais me intrigou essa semana do que aquelas explosões numa base aérea russa na costa da Crimeia, né? Ninguém assumiu responsabilidade, muitos comentaristas ucranianos e internacionais disseram que foi um ataque, mas são informações de caráter especulativo. O Pentágono, na sexta-feira, ontem, afirmou que os ucranianos haviam bombardeado a base aérea russa de Saki, mas não há também prova nesse sentido de que foguetes tenham atingido a base, que mísseis tenham atingido a base. Mas o bombardeio, é verdade, impactou a base significativamente. As imagens de satélite demonstram isso. Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que teve morto, que teve ferido, é difícil precisar os números também, mas eu acredito que foi uma situação onde, psicologicamente, você teve um dano material complicado numa base na Crimeia. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem. Deixa eu ver. Muitos de vocês já devem ter assistido. Eu coloquei as imagens também no canal do Telegram. Deixa eu ver se eu consigo imagem aqui para vocês. Ó, deixa eu rolar na página. Em cima, a base intacta, né? Vocês estão vendo a base intacta. E abaixo, aqui, segundo imagem de satélites, olha o nível de destruição na base. Ó, eu vou mostrar de novo. Acima, a base intacta. Olha aqui. A base intacta. Pista de pouso intacta, tá? E aqui a base com a destruição após as explosões, que a gente não sabe se foi sabotagem, se foi acidente, o que ocasionou esse nível de destruição. Mas a destruição é grande, né? Eu não sei, eu não sou um especialista nessa análise do ponto de vista da perícia, da técnica, tá? Mas eu acho que é muito provável que aí não tenha sido um acidente. E vou mostrar de novo para dizer para vocês por que eu acho que não foi um acidente. Olha aqui. Olha aqui. Veja, de novo, ó. É muito grande o raio de destruição. Então, tudo bem, você pode ter tido explosões secundárias, derivadas de munição de aviação que foram detonadas a partir de uma primeira detonação, mas é muito grande a área onde você tem danos aí nessa base. Claro que eles têm lá uma equipe que está de prontidão para que, se houvesse um acidente, os danos fossem minorados, fossem mitigados na medida do possível. Você tem uma estrutura de uma base aérea como essa, você tem uma equipe de bombeiros, você tem uma equipe aí de defesa civil pronta para agir. E o grau de destruição é grande, viu? É grande. Minha opinião, que eu dei no dia, inclusive, eu posso estar enganado, mas minha opinião que eu dei no dia é que tratou-se de uma sabotagem. Agora, o que ganha, tá certo? O que ganha a Ucrânia com essa sabotagem? Primeiro, o aspecto... Está bem danificada, né, Rita? Está bem danificada. Eu já tinha postado isso no Telegram, tá? Eu postei imagens em tempo real. A gente veio aqui, fez a cobertura em tempo real, postei imagens em tempo real. Victor, o que seria uma sabotagem? Uma sabotagem pode ter sido uma operação encoberta, uma operação que tenha colocado explosivos dentro da base, uma explosão que tenha contado com a colaboração, eventualmente, de algum traidor, tá? O problema, Diana, é que essa questão dos mísseis, esses mísseis, eles não foram detectados, né, por nenhuma imagem. Pode até ser, mas eu não vi, tá? Abílio, espelhar terror na população, incerteza, e forçar respostas dramáticas, tá? Porque, às vezes, com esse componente psicológico, você tem uma resposta forte, uma resposta que pode atingir concentrações de tropas ucranianas que estão numa área civil, aí você pode ter mortes de civis, aí vem toda aquela história de imagens, de apelos. Eu sempre lembro, false flag, pode também, Renan, numa situação dessa tudo é possível. Agora, eu sempre lembro, tá, o que aconteceu
quando nós tivemos aí o voo MH17 com holandeses das linhas aéreas da Malásia, abatido em 2014. Se não me fala a memória, no dia 16 de julho de 2014. Meia hora depois, o avião do presidente Vladimir Putin, que voava de Fortaleza para Moscou, passaria pela região. Tá? O resto não vou colocar nada para vocês tirem as próprias conclusões ou leiam o livro que nós já indicamos inúmeras vezes aqui. Tá? Então, gente, mas tem gente aqui que não dá nem para gongar, viu? Tem gente que não dá nem para gongar. Já tirei uma meia dúzia aqui. A gente vem para falar palavrão. Sábado à tarde, o cara que vem para xingar numa live é lamentável, né? É lamentável. Mas quero dizer para vocês, eu estou vendo com muita preocupação para voltar, para a gente não perder o foco do que é importante. Tá? Eu acho que a tendência é que essa semana, infelizmente, nós tenhamos aí surpresas desagradáveis nesse contexto. Tá? Eu estou achando que a coisa tende a se deteriorar. Tá? Infelizmente. O livro, gente, ele está lá na Amazon, lá no Arte da Guerra. Chama-se A Nova Guerra Fria e o Prisma de um Desastre. Ucrânia e o voo MH17. Eu vou colocar o nome aqui. Vocês encontram lá na prateleira do comandante Robson no Arte da Guerra. Leiam esse livro, tá? Por que eu estou tocando tanto nessa questão da MH17? Eu vou dizer para vocês. Pelo seguinte, porque ali você tinha um problema, que a França e a Alemanha não concordavam com sanções à Rússia em função do que era tido como um conflito estimulado pela Rússia no Donbass depois do Euromaidan. Tá? Isto posto, como é que você mobilizava a sociedade na Europa? Como é que você mobilizava a sociedade nos Estados Unidos? Como é que você mobilizava a sociedade dentro da própria Ucrânia para reforçar todo esse processo de legitimação de medidas que poderiam, e não só poderiam, como atingiram os interesses deles em relação, por exemplo, à questão do gás e do petróleo, de maneira menor do que hoje, era uma coisa menor, mas como é que você mobilizou a população? Dizendo, olha, quem abateu esse avião foram os russos, eles usaram um buque, eles levaram esse buque para dentro do Donbass, depois eles trouxeram de volta para a Rússia, o negócio, né? Mas efetivamente a história se repetindo. Tá? Samuel Souza, acabei de colocar o título do livro aí. Mas vou repetir. A Nova Guerra Fria e o Prisma de um Desastre, Ucrânia e o voo MH17. Leiam, porque ele é muito interessante. Ele conta muitas passagens interessantes, inclusive, do conflito na Ucrânia e da Revolução Laranja, 2004, 2014, o Maidan, o interesse dos oligarcas. Né? Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Então, o que acontece? O que eu estou vendo, o que eu estou prevendo, eu não sou adivinho, tá? É uma opinião, posso estar completamente errado, mas que, dado o conjunto da obra, dado o fato de que no campo de batalha os russos seguem avançando, eu digo para vocês que imagino que só uma grande operação que tenha, vamos dizer, uma conotação de propaganda ou de operação psicológica, não sei se é uma false flag, não sei se é um ataque, não sei se é uma ação maior contra a Crimeia, não sei se é uma ação que exija dos russos uma resposta mais dura, mas alguma coisa precisa ser feita para controlar a opinião pública europeia. Senão a opinião pública europeia derruba o governo alemão, derruba o governo francês, derruba o governo italiano tantas vezes quantas for necessário, vai derrubar o governo na Holanda, vai derrubar o governo na Bélgica, vai derrubar o governo em todos esses países que estão vivendo esta aflição, como a Ana Rita falou ontem, por exemplo, que na Áustria o preço do gás vai aumentar 92%. Me parece que é um aumento em um mês, 92%. Tá? Então, o ponto não é a questão só do 92% para o uso do sujeito na casa dele para tomar banho quente ou para obter calefação. A questão não é essa, está muito longe disso. Você vai inviabilizando o processo fabril, você vai inviabilizando o processo de produção no seio da sociedade alemã, no seio da indústria química alemã, no seio da indústria de matéria-prima alemã, que tem que sustentar a indústria de transformação de alto valor agregado. E você vai fazendo com que essas empresas todas migrem para onde o gás e o petróleo são mais abundantes, os recursos energéticos são mais abundantes e mais baratos. Então, o problema não é apenas
Está vendo? A Ana Rita está confirmando. O problema não é apenas uma questão de pagar mais caro e ter ou não condições para tal. O problema é de você inviabilizar um processo industrial, um processo fabril, e buscar, a partir desse processo, tá certo? Uma situação... Henrique, seja bem-vindo. O Henrique Orendiano Tavitian. Um abraço, Henrique. Um abraço para você e para todos os demais que estão chegando. O problema é que você vai gerar um desemprego violentíssimo. Você vai gerar um empobrecimento violentíssimo nessas sociedades. Então, como é que eles vão tolerar tudo isso? Só se tiver um puta golpe de propaganda. Puta golpe de propaganda. Eu acho que muito maior até do que esses que foram construídos a partir de lógicas como eventualmente do MH17. Então eu temo pela usina nuclear de Zaporizhzhia. Por isso eu demorei 26 minutos para entrar na live, porque eu estava conversando com um especialista, alguém que já esteve aqui no canal pediu para mim não revelar o nome, tá? Mas ele estava falando coisas que ele conhece a respeito do ambiente da usina nuclear de Zaporizhzhia. E, efetivamente, o risco que aconteça alguma coisa ali é muito grande. Como eu falei, você vai fazer uma propaganda tremendamente negativa da energia nuclear, a favor da agenda verde, você vai fazer uma propaganda tremendamente negativa do governo russo em função de tentar responsabilizá-lo pelo fato de que essa situação tenha ocorrido em uma região ocupada por eles. Você vai fazer uma propaganda tremendamente negativa de todo esse espectro do que está acontecendo na Ucrânia e buscar solidariedade através da narrativa da mídia hegemônica na sociedade europeia, dizendo alemão, francês, espanhol, italiano, vale todo o seu sacrifício porque a situação é muito delicada. Vale todo o seu sacrifício porque a situação é realmente uma situação absolutamente incontrolável.